designação? Mateus 9 a 10, Marcos 5 e Lucas 9. Na realidade, quem leu a designação percebeu que é uma continuação da aula anterior, tá? Mas, antes de tudo, eu tinha deixado uma pergunta. Põe para a gente a próxima imagem, por favor, Henrique. Ah, tá aí. Qual o propósito do Dia do Senhor? E aí? Quem respondeu essa pergunta? Quem deu uma pesquisada ou não? Ou tem a resposta já que pode falar para a gente? Olha, eu tenho por mim que a parte principal é renovar os convênios, né? Tipo assim, vamos dizer que é o principal objetivo. Lógico que temos muito outros. Tem o do descanso também, que é muito importante, isso diz nas escrituras. Tem aquele que eu uso para mim também, que é um dia de me preparar para a semana. Então, eu descanso, eu renovo meus convênios, mas eu também faço minhas metas semanais, geralmente à noite, entendeu? Deixa eu ver outras coisas que eu faço aqui. Bom, nas escrituras a gente aprendeu também que faz bem, por meio de Cristo, né, faz bem servir ao próximo dia de repouso também, né, porque se a gente for ver, tem muitas passagens que ele foi julgado por ajudar pessoas, por curar pessoas no dia sagrado, né? Então, se ele pôde fazer, por que não nós podemos fazer? Então, assim, tem a parte, vamos dizer, a parte principal, mas tem muitas outras coisas que sim podemos fazer aí, que é algo que pode ser uma evidência de um propósito, sim, do Dia do Senhor. Está correto, mas não é só isso. Isso faz parte, mas está certo, tá? Você não está errado. Quem mais? O problema é que o Henrique respondeu muitas coisas e dificulta os outros, mas vocês podem repetir o que ele falou com as palavras de vocês, viu? E aí? Que mais? Qual? Ó, então, passa para a próxima imagem, só para a gente ler a escritura. Quem pode ler a escritura para nós? Eu posso ler. Por favor. Diz assim: E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Tá? Então, uma das razões importantes para o sábado é nós irmos e renovarmos os nossos convênios do batismo. Essa é uma das coisas fundamentais para a importância, pela razão pela qual o sábado foi feito por nossa causa. O que mais vocês acham, né? Qual o propósito do Dia do Senhor ter sido feito para o homem? Ninguém vai chutar aí, nem tentar, ninguém pesquisou. O Henrique pesquisou? Lohane, o que você acha? Você está assim, chegou recentemente da missão, tem ensinado, acredito que ensinou muito sobre o Dia do Senhor. O que você acha? Eu acho que um dos motivos dele falar para o homem é porque foi um dia feito para os filhos dos homens eles poderem fazer a obra do Senhor. Então, o Senhor, ele sabia como nossa vida ia ser corrida. Não que a gente só vá trabalhar na obra do Senhor no domingo, né? Mas o Senhor, ele sabia de que todos os dias iam ser atarefados, e ele sabia também das circunstâncias sociais que nós teríamos nesse tempo. Então, ele reservou um dia para que todos nós tivéssemos a oportunidade de servir os filhos. E assim, ser servidos também. Então, a gente pode receber auxílio. O Dia do Senhor, ele é um dia de descanso, mas não de descanso só para a gente dormir, né? A gente pode, mas não só para isso, mas de descanso dos afazeres do mundo,
para poder fazer as coisas que o Senhor, ele nos permite. Esse a gente possa tomar alento. Gosto muito da escritura que fala que é um dia de holocausto e de dízimo, né? Um dia de sacrifício para o Senhor. Muito bom, também, você está correta. 2 irmãs postaram alguma coisa. Você pode ler para a gente? Quem pode ler para a gente aí, Henrique? Eu leio sim os comentários. Então, ó, a irmã Luana disse para renovar os convênios. O Kelvin disse para lembrar o sacrifício de Jesus Cristo. A Luana também comenta descansar dos afazeres do mundo e nos aproximar do Salvador. E a irmã Rosana comenta que para que podemos ficar mais próximos de nossa família. Muito bom. Todos vocês estão corretos, tá? Só que tudo isso, ele se complementa. Tudo isso, essa orientação da gente descansar, da gente tomar o sacramento, tudo isso tem um objetivo. E o objetivo é nos dar força espiritual. Então, o sábado foi feito para o homem, para que neste dia nós pudéssemos adquirir, recarregar, desenvolver, tornar maior, enfim, a nossa força espiritual. Tá? Eu vou pedir para o Henrique, eu já tinha falado com ele. Henrique, quando você está usando o computador e o celular, quando você clica, você entra na biblioteca da igreja e você clica lá em cima na pesquisar e você coloca lá força espiritual, aparece uma definição de força espiritual nos manuais de instruções da igreja. Eu gostaria que, se você puder abrir para a gente, e aí daqui a pouco a gente lê. Enquanto isso, você pode passar para a gente para a próxima imagem? Tá. 2 escrituras, Doutrina e Convênio 59, de 9 a 14, e de 15 a 16. Quem pode ler a primeira? Eu leio. Por favor. E já uma pessoa já abre a outra, que é uma sequência. Lê para nós, então. Só um minuto aqui. Doutrina e Convênio 59. Certo. E para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado, porque em verdade esse é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. Contudo, teus votos serão oferecidos em retidão, todos os dias e em todos os momentos. Lembra-te, porém, de que no dia do Senhor oferecerás tuas oblações e teus sacramentos ao Altíssimo, confessando teus pecados a teus irmãos e perante o Senhor. E nesse dia não farás qualquer outra coisa, seja teu alimento preparado com singeleza de coração, para que teu jejum seja perfeito, ou em outras palavras, para que tua alegria seja completa. Em verdade, isto é jejum e oração, ou em outras palavras, regozijo e oração. Muito bom. Obrigada. Durante toda essa escritura, ele está dizendo a importância de nós renovarmos os nossos convênios no sacramento. Mas tem um momento que ele fala que não é só isso, que nós deveríamos fazer isso todos os dias. Concordam comigo? Vocês prestaram atenção na escritura que ele leu? É que agora que eu consegui abrir a minha aqui, deixa eu ver. Está dizendo assim. O 11, contudo. Não, eu não estou achando. Tá.
Plenamente concebe na casa de oração, porque em verdade designado, contudo, teus votos serão oferecidos. Aí, no 11. Lê para a gente o 11 novamente. Certo. Contudo, teus votos serão oferecidos em retidão, todos os dias e em todos os momentos. Obrigada. Então, ele está nos lembrando que é importante estarmos na casa do Senhor e renovarmos nossos convênios. Mas ele está ressaltando aqui, né? Teus votos serão oferecidos em retidão todos os dias, em todos os momentos. Está nos lembrando isso. Obrigada. Quem abriu o 15:16? Eu abri aqui. E se fizerdes essas coisas com ação de graças, com o coração e o semblante alegres, sem muito riso, porque isso é pecado, mas com o coração feliz e o semblante alegre, em verdade eu digo que, se isso fizerdes, a plenitude da terra será vossa, as feras do campo e as aves do céu e aquilo que sobe nas árvores e anda na terra. Obrigada. Aí ele está dizendo para nós qual é a bênção de guardarmos o dia do Senhor. Então, qual é a bênção de guardarmos o dia do Senhor? O que ele estará nos dando se nós guardarmos esse mandamento? Ele usa o termo a plenitude da terra. E aí ele cita as aves do campo, os peixes, né? Quer dizer que não nos faltará alimento em nosso lar. É isso que ele está dizendo para nós. Que se nós guardarmos o dia do Senhor, ele não me permitirá que falte as coisas em nosso lar. Mas aí a gente volta. Tudo isso são partes que, somando tudo, se nós guardarmos o dia do Senhor com todas essas características, o que vai acontecer conosco na segunda-feira, quando nós vamos recomeçar o nosso trabalho, nossa escola, nossa correria? O que vai acontecer? Como é que nosso corpo vai estar? Como é que nosso espírito vai estar? Vamos estar cansados? O que vocês acham? Nós vamos estar enfraquecidos? Ninguém vai responder? Está todo mundo só me ouvindo? Esse aqui era para ponderar. Estaremos com a bateria carregada, cheios do Espírito Santo, cheios de otimismo, fé, vontade de seguir os mandamentos. Obrigada. Isso aí, gente. Quando nós guardamos o dia do Senhor da maneira adequada, nós vamos estar recarregados. Porque o convívio que nós vamos ter, o trabalho, a escola, nós vamos conviver com pessoas do mundo. Nós vamos receber muita informação do mundo, nós vamos receber informação secular, nós vamos trabalhar num ambiente secular, onde requer que a gente use nossas capacidades, nosso conhecimento dentro de determinadas áreas. Mas nós vamos estar recarregados. Então, o dia do Senhor, quando nós o guardamos em cada uma das áreas, tá? Quando nós fazemos aquilo que nós somos ensinados da maneira mais pura e por amor ao Senhor, nós vamos ter força espiritual. Henrique, você conseguiu achar aí o que eu te pedi? Então, eu digitei, abri o aplicativo, digitei força espiritual, aparece muita coisa e eu não sei dizer o que é. Bem, eu vou mandar para vocês, então, depois, a definição que eu encontrei de força espiritual. Eu esqueci de colocar aqui para vocês, tá? Eu não tenho como pesquisar agora no meu celular, porque eu salvei, mas eu não tenho como puxar, senão eu teria que sair daqui, tá bom? Vamos ver para o próximo quadro? Ficou alguma dúvida? Vocês concordam comigo? Sim. Tá. Vamos ver o próximo vídeo? Ah, bom. Então,
líderes, 2 apóstolos, um profeta, James E. Faust, e o John H. Grobel, que é um 70, eles falaram alguma coisa sobre o dia do Senhor, tá? Como o que nos traz também como bênçãos. E eu achei bastante interessante. Quem pode ler a primeira citação? E já fica pronta uma segunda pessoa para ler a segunda citação para nós. Eu posso ler primeiro. Eu leio a segunda. Legal. Nesta época de crescente acesso ao materialismo e de preocupação com as coisas materiais, existe uma proteção para nós e nossos filhos contra as pragas dos dias atuais. A chave para esta proteção se encontra, surpreendentemente, na observância do dia do Senhor. Tá? Foi claro, né? Claro. Quando nós guardamos o dia do Senhor, qual é a bênção, então? Uma outra bênção que nós recebemos. A gente ganha uma proteção contra as coisas mundanas, o materialismo, né? Que hoje em dia atrapalha bastante, às vezes, o nosso progresso, né? E ele fala pra gente observar mesmo no dia do Senhor, isso vai trazer força pra nossa semana, né? Como você comentou, a gente vive rodeado de pessoas que tecnicamente não vivem o mesmo propósito, não conhecem, então a gente tem que estar bem fortalecido. Exatamente. Vocês imaginam se, olha, nós vamos proteger nosso lar, né? Nós vamos ser protegidos e nosso lar também. Quem pode ler o segundo? Eu posso ler. Quem disse que ia ler? Eu posso ler, sim. Oh. Tá bom, Silvio. Tudo bem, depois o Henrique vai ler outra coisa. Há poder em santificar o dia do Senhor, poder para ajudar outros bem, como a nós próprios. Se quisermos ter as bênçãos e proteção de Deus, como pessoa, família, comunidade e povo, precisamos guardar e santificar o seu dia. Muito bom. De novo, ele repete e acrescenta algumas bênçãos, né? Tá? Ele coloca aí, olha, vai nos ajudar a nós próprios, tá? Nós vamos ter as bênçãos da proteção de Deus, e ele coloca individualmente, quer dizer, como pessoa, como família, como comunidade, como povo. Né? Olha, isso porque nós vamos adquirir, além de tudo isso, tá? Lembra, o dia do Senhor foi feito para o homem ser abençoado, para o homem ser fortalecido espiritualmente, para o homem crescer espiritualmente e proteger e guardar a sua família, guardar o seu lar. Tá? Ficou alguma dúvida? Respondeu a pergunta para vocês? Por que o dia do Senhor foi feito para o homem? Ou ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Posso falar? Claro que pode. Então, durante a missão, né, eu costumava ensinar sobre o dia do Senhor, que era uma oportunidade de você sempre esvaziar o seu jarro, né? A gente comparava como se fosse um jarro. Por quê? Assim como o corpo, né? O espírito também, ele acaba ficando cheio, né, de muita coisa. Então, quando a gente parava no dia do Senhor, né, eu ensinava para os nossos pesquisadores que era um momento dele poder se conectar mais com o Pai Celestial, com sua família, né, e desprender das coisas do mundo, né, para que ele pudesse renovar o seu espírito, assim como o nosso corpo precisa de alimento, a nossa carne precisa de alimento, desculpa, o espírito também precisa, né? Então, dessa forma a gente conseguia fazer com que a nossa semana era melhor, né? É um tempo de renovação, o dia do Senhor. Obrigada, muito bom. Gostei muito da colocação de um tempo, um dia de renovação, né? E é uma pena, né? Porque muitas vezes nós mesmos, sem querer, porque a família se reúne naquele dia, né? Então, às vezes nós acabamos
para poder prestigiar a companhia de nossos familiares, nós acabamos nos envolvendo em outras atividades, né? Mas nós podemos participar e tomar alguns cuidados, né? Porque realmente estar com a família é uma bênção, é um privilégio muito grande. Quem tem uma família realmente deve amar, deve estar presente. A gente só tem que tomar alguns cuidados em como nós fazemos isso, como nós devemos fazer isso no dia do Senhor, né? Mas, muito bem, gostei bastante da sua colocação. Quem mais? Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação sobre o dia do Senhor? Senão nós já vamos partir para frente, tá bom? Tá, vamos ver a próxima imagem? Eu queria lembrar com vocês, quem leu as designações, novamente, a partir de Mateus 9 e 10, ele vai falar de alguns milagres também, tá? Mateus, quando ele escrevia, tá? Como vocês sabem, ele era um cobrador de impostos, tá? Ele era considerado um homem letrado, um homem estudado naquela época, tá? E ele tinha uma forma de fazer os seus registros. E se vocês forem pesquisar sobre os apóstolos, que seria bem interessante vocês conhecerem quem eram esses primeiros apóstolos, quais eram as suas características, até mesmo de trabalho, se estudaram um pouco mais como naquela época ou não. Ele gostava de registrar os fatos primeiro, e ele não era assim, ele não ligava o fato ao aprendizado espiritual, ele primeiro relatava os fatos, depois ele relatava o aprendizado espiritual. E se vocês observarem, no 8, 9, 10, ele fala sobre muitos milagres. Inclusive, que milagre é esse? Cura da filha de Jairo? Opa, muito bom, pode falar. O Henrique falou filha de Jairo, você concorda? Sim ou não? A filha de Jairo era a Thalita, não era? Então, na verdade, assim, acho que na tradução era, tipo, tem lá, Thalita alguma coisa, aí na tradução, aí na tradução significa isso. Aí eu falei, nossa, é por isso que existem Thalitas por aí. Na realidade, Thalita é uma no idioma original, no idioma original. Tipo, eu não me lembro o significado agora, mas quem leu deve saber que é a menina que cura, menina do Senhor, alguma coisa assim. Por isso, os nomes têm significados bem interessantes, né? Mas seria Thalita. Então, vamos lá. Esse foi o primeiro milagre aqui. Vocês lembram o que aconteceu nesse milagre? Quem era o pai dela? Não fala-se direto o nome dela, como você mesmo falou. Não fala-se direto. Mas o pai dela se chamava Jairo. E quem era ele? Mateus apenas diz que ele era um chefe, mas Lucas, ele vai um pouco além. Ele explica que ele era um chefe dentro das sinagogas, tá? Então, ele era tipo assim, tinha uma posição de chefia, de liderar, tá? Dentro da sinagoga. E aí, ele chegou e quando ele foi procurar Jesus, Thalita já estava morta? A filha dele já estava morta? Não, o senhor fala que ela estava dormindo, aí todo mundo começa a dar risada, falando, você tá doido? Ela morreu? Ele, não. Aí ele pega e fala, Thalita, come, levante-se, e aí ela levanta. Tá, então, vamos lá. Quando ele procura o Senhor, Thalita ainda não tinha morrido. Ela estava viva, tá? Quando ele procura o Senhor, Thalita, a filha de Jairo, vou chamar só de filha de Jairo, a filha de Jairo estava viva, tá? Vamos dar uma olhadinha, vocês querem acompanhar comigo? Ou a gente pode só conversar sobre a escritura? A gente pode fazer os dois, viu? Está em Marcos 5.
Lá Isso. pro versículo, lá depois do 35, para lá. Tá, então vamos ver. Vamos pegar só o começo. Então, Marcos 5, começa no 22. Acharam? Quem pode começar a ler? Eu posso Por favor. ler só o 22 ou vai seguindo? Vamos ver até onde vai. Começa com 22, por favor. Eu estou com a minha aberta também aqui. Tá. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E Tá, foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então, para só um pouquinho aí. Ótimo. Tá? Então, olha só o que está contando. Ele foi, falou com Jesus Cristo, a menina ainda estava viva, e na hora Jesus Cristo deixou tudo, e tinha a multidão que estava atrás do Salvador para também receber milagres, para ver ou para receber alguma bênção. E ele praticamente, imagina, ele deve ter ido às pressas, porque o Jairo estava apavorado, né, com a situação, porque era grave. Aí acontece algo no caminho, tá? O que acontece? Passa para a gente a outra imagem, por favor, Henrique. Tá. Aí ele só cita como a mulher do fluxo de sangue. Marcos, ele é mais detalhado na história dela. Tá? Então, o que ele está dizendo para nós sobre a mulher do fluxo de sangue? Bom, relata sobre o fluxo de sangue. Falou que ela tinha ainda muitos médicos, mas ninguém achava cura para ela, algo assim, né? E deixa eu ver. E usa 12 anos, né? Sim, também. Tá. Não se detalhei, mas eu fui pesquisar o que era um fluxo de sangue, né? Que era um problema onde o sangue ele não circula, é um problema que o sangue ele não circula direito no corpo, tipo assim, como o sangue é bombeado pelo coração para todas as partes do corpo pode se movimentar e tal. Então, a pessoa que tem fluxo de sangue é isso. Às vezes, assim, se o sangue está circulando na mão dela, a mão fica meio perde por um certo tempo o movimento, ou se falha um pouco na cabeça, a pessoa tem desmaios com muita sequência. Então, imagina ela 12 anos vivendo assim, sabe? Tem esses problemas. E é uma pessoa que qualquer corte tinha hemorragias constantes, porque ela não coagulava. E tá? tipo, ele ficava muito concentrado em uma parte, então se cortasse aquela parte, ia ser uma grande saída de sangue por lá. Sim, então, ela não só perdeu todos os bens que ela tinha tentando se curar, como, só para vocês saberem, ela era considerada como se fosse uma leprosa. A sociedade judaica, os judeus não aceitavam ela na sociedade. Ela era considerada uma imunda por conta desse problema. Tá? Então, imagina, há 12 anos ela estava sofrendo muito com esse problema, porque ela também tinha sido posta de lado pela própria sociedade. E no 28, está dizendo assim, olha, e ela dizia, olha no coração dela, olha o tamanho da fé dela, se tão somente eu tocar em suas vestes, sararei. Tá? É só isso que ela queria. E vamos lembrar, Jesus Cristo estava no meio de uma multidão que o empurrava para lá e para cá. E acontece o quê? Ela toca, não toca nele? Henrique, continua a leitura. Só antes, 2 detalhes, sério, rapidinho. Primeiro, eu acabei mutando você, então você desmuta seu microfone aí. E segundo, a Verônica levantou a mão. Acho que ela gostaria de comentar algo antes da gente seguir na leitura.
Aperta isso, aperta aí. Pronto. Então eu ia falar também dessa parte que, assim, na hora que a gente está lendo Marcos, apesar da multidão, ele fala o que ela falou, né? Ele relata o que ela falou. Então, Exatamente. de tão importante que foi na hora para mostrar a fé dela, né? Que ela não queria, ai, nossa, eu vou conversar com ele, eu vou, sei lá, fazer outras coisas, não. É só de... Abençoada. Muito bom. Cortou. Pode continuar. Desculpa se eu te cortei. Não, é que eu não te ouvi, na verdade. Seu áudio cortou. A chuva, ela atrapalha um pouco, né? A internet, ela dificulta bastante, infelizmente, né? E choveu um bocadinho, tá? Exatamente o que você falou, tá? Eu estava, na pesquisa que eu estava fazendo, eu pesquisei alguns manuais, alguns conteúdos, pesquisei também o manual do seminário, e lá fala uma coisa interessante. Lembra que os judeus, eles usam uma túnica, que na túnica ela possui embaixo dela alguns, como se fossem pompons, né? É uma barra diferenciada, e essa barra tem significados, tá? E acredita-se que quando ela tocou na parte de trás, que significa o reino dos céus, que significa, né, vir a mim o reino dos céus. E ali faz um comentário que ela não sabia disso. Claro que se ela tivesse a oportunidade de tocar na manga dele, na barra da frente, com certeza ela o faria, tá? Mas é só para a gente se lembrar de algumas práticas que os judeus tinham, que até eles acabaram se excedendo um pouco, especialmente no dia do Senhor, né? Práticas demais. Mas aí vem a pergunta: como que Jesus Cristo, o que fez com que Jesus Cristo parasse e perguntasse quem me tocou? O que você acha? Ele sentiu que saiu o poder dele, né? Ali, porque ele fala, cadê quem me tocou? Cadê? Ele fala no 30, né? E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra. Então, aí, ele sentiu que saiu o poder dele, né? Muito. E os discípulos ainda disseram no 31, né? O que eles disseram? Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Tá? E aí ele continua, né? E ele olhava, continuou procurando ao redor. Tá? Aí a mulher sabia que era ela que tinha tocado, né? Ela sabia que era ela que tinha feito isso. Então, ela contou, ela sabia o que tinha acontecido, ficou com medo, porque era muita gente, os 12 apóstolos, mais outras pessoas. Aí ela se aproximou do Senhor humildemente, aqui diz que ela se prostrou e contou para ele que ela tinha estado doente há 12 anos, contou a história dela, né? E no 34, o Senhor diz, a tua fé te salvou. Veja, Jairo estava ali do lado, tá? Tudo isso aconteceu com Jairo agoniado lá, né? Minha filha, tá? E agora? Tanto é que chega alguém para ele, para Jairo, ó, eu não sei quanto tempo isso pode, toda essa situação possa ter demorado 15 minutos, 20 minutos, não saberia dizer, tá? Porque aqui nós estamos lendo, e lá é uma multidão, e Jesus Cristo e Jairo estavam andando depressa, então aí ele afasta a multidão, a mulher se prostra, a mulher conta a sua história, aí chega alguém e conta para Jairo o quê?
Vocês lembram? Não? Que a filha dele morreu. Muito bem. Ele fala para ela, olha, no 33, se vocês quiserem acompanhar, ele estava ainda falando, né? Jesus Cristo ainda estava falando com a mulher, chegou alguns principais da sinagoga, porque o Jairo trabalhava na sinagoga, a tua filha está morta, né? Não precisa mais se enfadar, não precisa mais correr, não precisa mais acelerar um mestre, porque ela morreu, tá? E quando Jesus Cristo ouviu isso, o que ele disse? O que ele respondeu? Não temas, crê somente. Mais uma vez ele está exortando a fé. Não crê, não temas. Creia, tá? Aí, a partir daquele momento, ele não permitiu que aquele monte de gente seguisse ele. Ele só chamou quem? Pedro, Tiago e João. Tá? E aí acontece aquilo que vocês comentaram, que quando Jesus Cristo chegou lá, riram dele. O que quer dizer que se riram? Mofaram dele. O que ele vai fazer? A menina já morreu. É bem isso. Eles demonstraram falta eles desacreditaram nele. Eles estavam mostrando para o grupo, ele vai fazer o quê agora? Ele não tem mais o que fazer. Ele está pensando que ele é quem? Tá? E mesmo assim, o que o Senhor fez? Ele pediu para que todo mundo saísse, tá? No 39, né? Diz que as pessoas choravam muito no 38, tinha um grande alvoroço, né? Imagina, gente, ter morrido alguém que a gente quer tão bem, é difícil. Quem já passou por isso sabe que não dá para não segurar as lágrimas, né? E ele até comenta ali, né? Por que vocês estão alvoroçados? Por que vocês estão aí tão agitados, né? A menina não está morta, ela dorme. Aí ele entra apenas com... Por isso que aqueles riam-se dele, né? Aí ele pôs todo mundo, tirou todos para fora, entrou apenas com os 3, tá? E aí ele chamou ela, como vocês disseram, Talita Cumi, que traduzido quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. Então, não é o nome dela, mas o significado do Talita Cumi quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. E ela se levantou e todos se maravilharam, tá? Aí eu pergunto para vocês, no caso da mulher com fluxo de sangue, a gente percebeu que ela tinha fé. E no caso da menina, da onde veio esse poder todo? Da onde veio essa fé? Quem tinha fé para fazer com que essa menina se levantasse dos mortos? O pai dela. Desculpa, sério, eu te mutei de novo, que eu fui abrir meu microfone e acabei desligando o seu. Desculpa, eu me confundo às vezes. Você está querendo me calar, hein? Não, eu ia falar isso para o pai dela, porque estudando a aula do Vem Saindo da semana passada, eu falei isso, né, que a tua fé salvou tanto da mulher com fluxo de sangue, como do pai dela, ou como se a gente vê aquela história do centurião lá, que iria curar o servo dele, eles falam já com fé que eles tinham certeza de que iria acontecer. Eles não queriam meio que pagar para ver, falar, vai lá que eu quero ver isso acontecer. Não, eles já sabiam antes de acontecer que isso ia acontecer. Então, é por isso que ele fala, né, falava para eles, vai que tua fé te salvou. Com certeza, obrigada, é isso mesmo. Tá, vamos ver a próxima imagem. A gente pode dar continuidade? Alguém fazer algum comentário ou a gente pode continuar? Vamos ver a próxima, então. O que lembra para nós esses 5 pães e 2 peixinhos?
a multidão que seguia ele. E, bom, eles já estavam seguindo há muito tempo, eles saíram da cidade, né, seguindo ele. Então, eles estavam todos famintos, e só que aí eles meio que contabilizaram ali, só tinha pães e peixes, mas não era para todo mundo, e aí fizeram o grupo de 50, onde houve esse milagre da multiplicação. Exatamente. Tinha muita gente, milhares, né, ali. E o Senhor só perguntou: o que que você tem? O que que vocês têm? Aí foram lá ver o que tinha, né? Como vocês falaram, 5 pães e 2 peixes. Lembra, esses peixes não estavam crus. Provavelmente eles estavam ou cozidos, ou eles ressecavam no sal, ou estava frito. Quem levou, levou para se lanchar, tá? Ele ia comer lá o pãozinho com o peixe. E aí, o que que o Senhor fez, então, para poder saciar aquelas milhares de pessoas que estavam lá? Ele foi lá, pediu para separar as pessoas em grupos de 50 e começou a repartir. E aí começou a dar até todo mundo se alimentar. Exatamente. Ele simplesmente fez isso. Olha, mas ele não fez de qualquer jeito, ele foi extremamente organizado. Ele dividiu-os em grupo de 50. Isso é organização. Depois, à medida que ele abençoava o alimento, ele ia multiplicando. E todos comeram e ainda sobrou. Desta vez, de quem foi a fé? A fé acreditou que foi do próprio Senhor, né? Porque o pessoal falou, poxa, você quer que a gente vá lá no mercadinho e compra? Mais ou menos isso, né? Eu nem tem. Aí ele, não, só divide e pronto. E ele foi lá e fez acontecer. Com certeza. Mas aquele número enorme de pessoas não estavam ali ouvindo ele? Não estavam ansiosos, sedentos da palavra dele? Elas também demonstraram fé. Claro, a fé dela não era para que os pães fossem multiplicados. A fé delas era em aprender com o Salvador. Então, ele usou esse poder porque essas pessoas se propuseram a ficar horas a fio ali, sem comer, sem beber, ouvindo ele. Então, de uma forma direta, foi o poder do Salvador e o amor dele pelas pessoas. E essas pessoas demonstraram esse amor pelo Salvador. Fala, Henrique, por favor. Ah, não, é que o Marco levantou a mão. Acho que gostaria de comentar. Fala, Marcos. É bem rápido. Essa Não, parte que fala que o Salvador ele teve que ter fé nele também, né? E não foi a única vez que também ele teve que ter fé. Acredito que em todos os milagres que ele operou na vida das pessoas, todos eles, ele também teve que ter fé nele, né, para poder abençoar as pessoas. E todos os milagres durante todo o ministério terreno dele, ele teve que ter fé nele mesmo para poder fazer as coisas acontecer. muito bem, exatamente. A fé nele é inerente, tá? O poder dele, ele conquistou isso. Em todos os momentos que ele fez um milagre, algum milagre, presta atenção. Por exemplo, no caso dos endemoniados, você não vai esperar que os endemoniados tivessem fé nele, né? As pessoas que estavam com os espíritos, porque elas não estavam conscientes. Mas pessoas em volta, muitas pessoas o seguiam, às vezes não esperando nada dele, não queriam um milagre, queriam sentir esse poder grandioso de amor, tá? Então, muitas vezes, a fé provém da pessoa acreditar, estar ali para ouvir, estar ali para aprender, e já começar a viver isso em seu lar. Porque tudo que ele ensinava, coisas simples que ele ensinava, as pessoas já poderiam colocar em prática no seu dia a dia. Conosco também é a mesma coisa. Tá? Mais para frente, nós vamos falar um pouquinho mais de fé.
Oi. Rapidinho, desculpa te cortar. A Lalesca gostaria também de levantar a mão e gostaria de compartilhar algo. Então, Lalesca, sempre é seu. Por favor, Lalesca. Dá para ouvir? Claro, pode falar. Eu acho interessante essa passagem, né, da multiplicação, porque um pouco antes, Jesus Cristo tinha descoberto que João Batista tinha sido decapitado, né? Então, eu simplesmente, na verdade, pessoalmente, acho muito interessante, porque ao estudar, né, essa parte do Evangelho de Marcos e em outros evangelhos, a gente pode sentir e ver a dor de Salvador, né? Saber que ele estava de luto, que ele estava triste, mas mesmo assim ele largou ele para poder ajudar as outras pessoas. Então, eu realmente vejo o puro amor dele, né? Em todas as vezes que ele faz isso, não foi só a primeira vez, né? Mas Não. em especial essa vez realmente me faz pensar muito, porque se eu tivesse perdido uma pessoa tão próxima a mim, que nem João Batista era de Jesus Cristo, eu ia ficar devastada, né? Eu acredito que Jesus Cristo tinha ficado devastado, mas eu admiro muito pelo fato dele ter escolhido ajudar as outras pessoas antes dele, né? Ele teve a fé de que aquilo tudo ia acontecer, mesmo ele estando com dor. Exatamente. E outra, ele tinha o conhecimento de que a morte não é o fim, mas ele, por ser um homem, filho de Maria, ele sentia todas as dores, todas as dores. Por isso que ele é o nosso advogado, porque ele sentia tudo. Ele sabe tudo que nós, ele conhece realmente todas as dores. Tá? Como você mesmo falou, obrigada, tá? Vamos mais adiante, vamos ver a próxima imagem. Lembram desse momento? Foi bom até a Lalesca lembrar para nós que o Senhor estava entristecido. Porque antes desse momento da transfiguração, tá? Que é um monte da transfiguração, então vamos lá, vamos definir transfigurar. Alguém sabe a definição, assim, sem pesquisar? O que quer dizer transfigurar? Acho que a glória foi tão grande que ele deixou de ter a forma dele, algo assim, né? Tipo, ou eles, no caso. Ele mostrou, exatamente, ele se mostrou. Ele já era Deus. Ele estava passando pelas etapas que ele precisava, tá? Ele mostrou exatamente quem ele era, mas ele não ia mostrar para todos, tá? Então, ele chamou 3 apenas, que os que seriam os que presidiriam a igreja dele quando ele se fosse, que foi Pedro, Tiago e João. E diz aqui que ele estava triste, né? Estava quietinho ali, houve algumas conversas antes, quem é o maior, tal, e aí eles subiram no monte, só os 4. Imagina, eles andaram o dia inteiro, Jesus Cristo já tinha ensinado o dia inteiro, já tinha feito a divisão dos pães, eles estavam exaustos. E conta que eles deram uma cochilada, tá? Não é isso? É isso Sim. mesmo. Querem abrir aí? Deixa eu caçar o meu aqui. Diz que ele deu uma... Lucas 9. Isso, eles deu umas cochiladas lá, tá? E quando eles acordaram, o que eles viram? Aí eles viram o Senhor, viram Moisés e Elias. Exatamente. Mas uma outra coisa que chamou a atenção deles, ele viu os 3. Eles estavam normais? De forma terrena, não. Eles estavam de forma celestializada, né? Exatamente, eles brilhavam. Lembrando que quem estava com eles? Quem estava com Jesus Cristo? Moisés e Elias. E Pedro, Tiago e João. E eles não morreram, eles foram transladados, eles foram levados da terra
para o reino celestial. Então, Jesus Cristo, ele poderia falar com Elias e com Moisés como um homem, sem ter se transfigurado. Mas era necessário que ele também, ele mostrou sua verdadeira eu, né? Vamos dizer assim, seu verdadeiro poder ali. Então, quando eles se deram por conta, os três brilhavam, e eles acordaram. E eles estavam conversando, olha só, eles eram amigos. Eu não sei se vocês conseguem pegar esses detalhes, mas mostra aqui em Lucas, Lucas 9, qual o versículo mesmo? Deixa eu ver, tô vendo aqui, acho que fala a partir da transfiguração, deixa eu ver. É, a partir do 28. Tá. Me ajudem aí. Olha, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João, ele se transfigurou no 29 e diz que estava muito branco, né, com brilho e resplandecente. Quando eles se deram por si, eles estavam conversando, os três. E os dois, Moisés e Elias, conversavam sobre a morte de Jesus Cristo. Provavelmente sobre o momento em que ele teria no Getsemane e o momento que ele teria na cruz. E eles não entenderam nada. O Senhor já tinha, lá na frente, um pouquinho mais, ele tenta falar de novo que estava chegando o momento dele. Mas eles não entenderam. Eles não estavam entendendo. Ainda não tinha compreensão desse princípio, que era necessário que Jesus Cristo passasse por tudo isso. Não vai dar tempo para a gente entrar em detalhes, mas ele fala assim, né, em dado momento aqui em Mateus, não vim trazer a paz, mas a espada. Porque ele sabia que haveria um determinado momento onde ele seria perseguido, que já estava começando, e ele seria preso e martirizado. E ele sabia que muitos familiares depois iam perseguir e maltratar os apóstolos também. Ele sabia disso. Tá? E ele estava tentando preparar eles para esse momento. Então, algo mais que acontece aqui, se nós formos analisar com bastante calma, é que aqui, no 32, eles estavam com muito sono, mas despertaram, né? E é interessante que um deles pergunta se não quer que faça uma tenda, né? Para cada um deles. E o Senhor entendeu, né? Que era uma preocupação humana que os três estivessem bem, né? E aí eles, como diz que desceu, eles acabaram sendo envolvidos, e para que ele pudesse participar deste momento, eles também tiveram que transfigurar-se. Claro que não foi no mesmo nível que Jesus Cristo e Elias e Moisés, mas vamos lembrar rapidamente, Joseph Smith só conseguiu ver Deus e Jesus Cristo depois que o Espírito estava com ele. Senão ele seria destruído. E nós temos algumas escrituras que falam sobre isso, que na carne é impossível para nós ver a Deus, que nós seríamos destruídos. Então, eles também acabaram passando parte dessa transfiguração, mas teve um propósito para isso. Por que Pedro, Tiago e João também se uniram a Jesus Cristo, Moisés e Elias? Por quê? Porque o Senhor ia passar a presidência da igreja para eles, né? Depois. Muito bem. Então, eles eram importantes naquele momento estarem ali, né?
Eu posso Muito. comentar também uma outra coisa que eu achei muito interessante? Claro, pode. É aquele negócio, se não der tempo, a gente encerra e depois eu vou mandando para vocês as informações, tá bom? Pode continuar. É bem rapidinho, né? Lendo esse versículo 28, que ele fala que eles subiram ao monte para orar, né? Fazendo isso, lendo isso me lembrou de outras passagens onde a palavra monte ela é descrita como um lugar sagrado, né? Como um templo do Senhor mesmo. A gente vê que no Velho Testamento alguns profetas também foram levados ao monte, né? Então eu fico pensando, eles foram ali ao monte e eles foram transfigurados, né? No estado celestializado. Então, para mostrar o lado sagrado também do templo, né? Esse lado espiritual é importante de estar em um lugar santo também, para as coisas acontecerem, e também ali no caso dos apóstolos, para eles também não serem destruídos, né? Para eles terem condições de estarem ali, né? E receberem. Mas é importante, muito obrigado, isso mesmo. Lembrando, eles não só receberam os poderes que Moisés e Elias estavam dando para eles, tá bom? Eles também foram transfigurados, mas eles puderam ver, tá? Ver além. Tá, deixa eu ver se está aqui. Então, vamos lá. A aparência e a natureza deles mudou, que quer dizer transfiguração. Eles receberam as chaves do sacerdócio, os 3, tá? E eles tiveram uma visão da terra, como será em seu futuro estado glorificado. Veja bem, eles estavam todos envoltos em glória. E eles puderam ali entender, visualizar como a terra seria a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo. Imaginem o tamanho do aprendizado, do conhecimento, da fé, quanto essa fé não deve ter aumentado desses 3 homens. Tá? Quando eu li um pouco mais detalhadamente, eu fiquei imaginando, e depois voltar para um mundo tão imperfeito, né? E o trabalho que eles tinham que realizar, tanto é que eles tiveram um fim muito triste, tá? Mas eles estavam preparados para isso. Então, é algo para a gente meditar bastante sobre até mesmo o tamanho da nossa fé. Né? O que nós estamos dispostos a fazer para aprender mais sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, para aumentar a nossa fé. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Então, vamos continuar, tá? Vamos ver a próxima imagem? Tá. Precisamos ler essa escritura primeiro. Quem pode ler, por favor? Contudo, que permanecer na fé... Não, pode ler, pode ler. Não, pode ler, tudo bem. Não, fica à vontade de ler. Ele é gentil. Já li bastante também. O Dia Internacional da Mulher. Ele está dando É de homenagem. a garota, por favor. Pode ler os 2 ou ler só o 20? Lê os 2, por favor. Tá bom, então diz assim: contudo, o que permanecer na fé e fizer minha vontade vencerá. E quando vier o dia da transfiguração, receberá uma herança na terra. Quando a terra for transfigurada, sim, de acordo com o modelo mostrado aos meus apóstolos sobre o monte, relato cuja plenitude ainda não recebeste. Então, deixa claro para a gente o propósito, então, do Monte da Transfiguração, esse monte sagrado onde aconteceu a transfiguração. Vamos passar para a próxima imagem, por favor? Só lembrando, tá? O Senhor, eles ouviram a voz do Pai Celestial
prestando o testemunho do filho ali. Então, só para vocês terem uma ideia, era Moisés, Elias, Jesus Cristo, Deus se manifestou e os 3 apóstolos, né? Realmente um monte, um lugar sagrado, né? Nós temos aqui Jesus Cristo designando os 12 apóstolos. Eu não sei de cor o nome deles. Eu sei que tem até uma musiquinha que tem o nome de todos eles na primária, tá? Mas alguém sabe, lembra ainda o nome dos 12 apóstolos? Dos primeiros apóstolos que foram chamados? Irmã, está no versículo 2 e em diante, de Mateus 10. Eu estou perguntando se sabe de cor, né? Engraçadinha. Não sabe de cor não, está aberto aqui. Ou, de repente, sabe a musiquinha e quer cantar para a gente, né? Ou sabe de cor o nome dos nossos atuais, do nosso profeta e dos seus 2 conselheiros e dos 12 apóstolos. Eu não sei, estou sendo sincera para vocês. Eu acho que atuais eu sei. Ah, você sabe? Então, vamos fazer assim. Já puxou no Google, já. Você citar para nós. Você também, Marcos, você sabe? Não, só falei com o Henrique, deu tempo de puxar no Google ali as atuais. Não, porque Tá na esses dias eu tela vi do uma foto computador. deles, no tempo de Roma, no Pinterest, e eu fui ver se eu sabia todos, assim, eu fui olhando por um, falei, nossa, eu sei. Legal. Tudo bem. Então, algo importante aqui para nós sabermos. Vocês repararam que antes deles serem designados, eles acompanharam Jesus Cristo em vários milagres, em várias manifestações do poder de Jesus Cristo. E aí, em Mateus 10, 1, o que ele faz? Ele chama-os e os designam apóstolos. E ele dá uma ordem, tá? Ele então, a partir daí, ele começa, primeiro, do 7 ao 8, até os 5, ele dá ordens a ele. Ele está dizendo para eles o que eles têm que fazer com o poder deles. Tá? Do 7 ao 8, ele dá algumas orientações para eles tomarem alguns cuidados. Vamos ver só até o 5. Vamos ver o que ele está... Depois que eles falam o nome deles, depois dos 5 ao 7, o que ele manda eles fazerem? Quem pode ler para a gente? Eu posso. Lucas, né? Lucas ou Mateus? É Mateus, eu acho. Mateus, Lucas, não. Mateus 10, 5. Isso, a partir dos 5. Vamos ver o que ele manda eles fazerem. Ok, vou ler então. É do 5 ao 7? Isso. Okay. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Continua no 8, por favor. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aí ele está dizendo o que eles devem fazer. A partir daí, ele começa o quê? Ele dá outro tipo de orientação. No 9, eles não levarem dinheiro. Naquela época, usava-se um cinto, como se fosse uma bolsa redonda. Imagina uma cobra vazia, né? Como se fosse um saco vazio, e lá eles guardavam o dinheiro e amarravam na cintura. Então, não era para eles levarem, não era para levar os alforjes deles, era para levar só uma túnica, só a roupa do corpo. Tá? E ele começa a dar outras orientações que, infelizmente, não vai dar tempo para a gente entrar em detalhes. Tá? Mas ele fala, até mesmo se eles entrassem numa casa e fossem mal recebidos.
Então, em vários momentos, ele os alerta, não sei se vocês vão lembrar, que ele alerta eles também que eles vão ser perseguidos, que eles podem ser presos, levados aos governadores e ali serem maltratados, serem chicoteados, o que acontece com algum deles, tá? Então, se vocês não leram com calma, e vocês se preparem para a aula da escola dominical, não vamos ter aula da escola dominical, mas leiam com calma, e vocês vão perceber que o Senhor, ele primeiro ordenou o que eles deveriam fazer, depois deu todas as orientações, tá? Para eles. E quem pode ler para a gente uma escritura que está, eu não sei se é o próximo quadro, dá uma olhada para a gente, Moroni 7:37. Não, pode passar, esse não vai dar para a gente ver. Isso. Quem pode ler para a gente? Eu leio. Eis que vos digo, não, porque é pela fé que os milagres são realizados, e é pela fé que os anjos aparecem e ministram entre os homens. Portanto, ai dos filhos dos homens, se estas coisas tiverem cessado, porque é por causa da descrença, e tudo é em vão. A fé precede milagres. Exatamente. Então, ele reforça isso com os apóstolos, que à medida com que eles vão ensinando e são recebidos, as pessoas vão aceitar aquilo que eles estão dizendo, e a fé deles vai fazer com que os milagres aconteçam. Mas lembrando, quando vocês lerem com calma, vocês vão ver por vocês mesmos, né? Quantas orientações para ir para uma estrada diferente, pede para eles não irem até os samaritanos e um outro grupo de pessoas. Então, a orientação que ele dá tem a ver até para impedir que eles sejam presos ou perseguidos. Tá bom? Pessoal, o nosso tempo está bem... Vamos ver o próximo quadro, vamos ver o que nós temos aí. Tá. Ele faz uma menção sobre fé, logo à frente. Alguém gostaria de ler essa escritura? Fala sobre que relação existe entre o poder de cura de Jesus Cristo e a fé que uma pessoa exerce nele. Então, está explicando isso. Vamos ver? Posso ler? Posso ler? Pode ler sim, pode ler sim. Lê, Henrique. Eu vou deixar o Henrique ler agora, pode ser, gente? Acho que ele tentou umas 4 vezes, não conseguiu. Eu falo muito, foi mal, gente. Eu leio 19, Verônica leu 20. Perfeito. Assim, pronto. Tá bom. Então diz assim, e se foram feitos naquele tempo, por que deixou Deus de ser um Deus de milagres, sendo, contudo, um ser imutável? E eis que vos digo que ele não muda. Se mudasse, ele deixaria de ser Deus. E não deixa de ser Deus, e é um Deus de milagres. E o motivo pelo qual cessa de fazer milagres entre os filhos dos homens é que eles degeneram na incredulidade, abandonam o caminho reto e desconhecem o Deus em que deveriam confiar. Aí eu pergunto para vocês, como é a fé de vocês? Vê o próximo quadro. Eu acho que eu pus essas perguntas no quadro. Como é a fé de vocês? Não precisam me responder, só pensem. Aqui está o que vocês podem ou o que vocês estão fazendo para desenvolver a fé de vocês. Avaliem isso. Lembrem, basta vocês terem o desejo, exercite esse desejo. E começa a fazer desde as pequenas coisas, das coisinhas mais simples. E vocês vão ver essa fé crescer. Tá. Vamos ver o próximo quadro? Tá. O Helder Mério
Quem não leu ainda, a Lalesca está aí com a gente ainda? Ela gostaria de ler? Posso ler sim. Por favor. A fé é um princípio e um processo. Ela define o caminho por meio do qual edificamos um relacionamento de confiança com o Salvador. Para que a fé se desenvolva, precisamos começar com um coração humilde e um espírito contrito, tendo forte desejo de conhecer o Senhor, e depois ser obedientes aos princípios do Evangelho. Em troca, o Salvador recompensa os obedientes com uma confirmação espiritual de suas ações. À medida que a fé cresce, nossa visão da eternidade se expande, aumentando nossa capacidade de lidar com os problemas da vida. Tá? Lembra que eu falei a força espiritual? Realmente nada mais é do que a capacidade de nós lidarmos com tudo que acontece à nossa volta. Eu vou pedir para o Henrique depois postar no nosso grupo essa citação para vocês pesquisarem essas escrituras aqui, que não vai dar tempo para a gente ler. Vamos ver o próximo quadro, por favor, Henrique? Não dá para a gente ler, você pode passar? Pode subir para o quadro. Gente, travou só para mim aí ou geral? Tá na foto da árvore da semente. Ah, não, acho que a Célia perdeu a conexão. Não, tudo bem, tá? Ah, tá aí. Aí eu gostaria de deixar com vocês algumas perguntas para vocês lerem, então, novamente aquela citação e ler aquelas escrituras. E eu pergunto para vocês, como que nós podemos adquirir mais fé? Eu já tinha perguntado como está a nossa fé. Tá? Talvez entre nós tenha alguém aí que não está bem, que anda triste, desanimado. A gente precisa descobrir por quê. Não podemos dizer, foi o fulano, foi o Beltrano, foi a Maria, foi a Joana. Nós não podemos colocar a fé, que é algo tão pessoal, na mão das outras pessoas. Tá? A fé não impede que a gente sofra de perda, quando perde um ente querido, não impede que termine um relacionamento, não impede que a gente fique doente, mas nos dá força para superar. Então, eu pergunto, como está a nossa fé? Como nós podemos adquirir mais fé? De que maneira a obediência influi em nossa fé? O que nós podemos fazer, tá? Para aumentar a nossa capacidade de obedecer? Não estou falando capacidade de fé, mas o que nós podemos fazer para aumentar a nossa capacidade de obedecer aos ensinamentos do nosso profeta, de seus apóstolos, os ensinamentos de Jesus Cristo. E aí nós vamos descobrir como aumentar a nossa fé. Eu presto meu testemunho em vocês, de que não é fácil ter fé nas horas de aflições. Alguns de vocês me conhecem um pouco mais. Me conhecem desde 2021, quando eu descobri meu câncer, quando eu fiz minha cirurgia, quando eu compartilhei com vocês. Eu não tinha contado para ninguém, só para minha família e para amigos muito próximos. Eu fiz uma cirurgia muito difícil e eu não parei de dar aula. Algumas aulas o Henrique deu no meu lugar, né, Henrique? E eu confesso a vocês que foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas eu tive fé, eu acreditei que eu estava nas mãos do Senhor. Não dá para
Eu gostaria de poder falar, de que vocês se enxergassem o que eu sentia, o que eu passei. Mas eu sei, por mim mesmo, que se nós exercitarmos o nosso desejo, nós vamos desenvolver nossa fé. E nós seremos capazes de passar com muitas dificuldades, por muitas provações. Mas nós saberemos que nós não estamos sozinhos. Eu presto meu testemunho a vocês, que eu não estava sozinha. Nenhum momento, por mais apavorante que seja, eu não estava só. O Senhor realmente sempre tentou me mostrar que Ele estava ao meu lado. Eu presto meu testemunho para vocês, dos milagres e da mão poderosa de Jesus Cristo em nossas vidas. E oro humildemente para que cada um de vocês possam desenvolver essa fé e conhecer um pouco mais o Salvador Jesus Cristo. É a aula que eu gostaria de compartilhar com vocês, com um amor imenso pelo meu Salvador e por cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Se alguém quiser falar alguma coisa, se sinta à vontade. Não? Então o tempo é seu, Bia. Então, isso que eu ia comentar agora. Na verdade, certamente a Bia iria comentar algo, porém, como ela, acho que ela arrancou o siso hoje e não está podendo falar, por isso que eu dei a abertura. Mas, não, só... Eu também tenho muita coisa para falar, mas não sei muito o que falar, só dizer que, novamente, agradecer, sei lá, pela 10ª vez ou mais, todos os seus esforços, todo o sacrifício que você fez para estar fazendo ele para nos dar essa aula. Sabemos que você tem muitas dificuldades, principalmente com tecnologia, mas que faz essas coisas para estar aqui com a gente. E temos a certeza que, além de estarmos sendo muito abençoados, você também está sendo. Então, somos muito gratos por isso. Falo em nome de todos aqui, e até mesmo dos que não estão aqui. Eu sei que isso é uma verdade que ninguém vai poder negar. Mas, enfim, já que o tempo já está um pouquinho avançado, só agradecer a presença de todos nessa aula. Sigam convidando seus amigos para estarem aí. Vou enviar o link novamente no grupo, tá? Caso alguém ainda não se matriculou, tá? Também vou mandar lá, eu ia mandar aqui, né? Estou esquecendo. Nós temos um novo Instagram, tá? Do Instituto, então segue lá, dá uma força pra gente, beleza? Vou mandar tudo no grupo lá. E só o último anúncio. Então, quinta-feira, teremos nosso voleizinho lá na sede da Stark. No caso, alguém... Se der umas 6h30, vocês viram que não vai chover, podem ir para lá que estaremos lá, beleza? E é isso. E a Bia falou que ama muito você no chat, viu? Ela não pode falar, mas ela escreveu. Tadinha, é tão ruim tirar o siso. Ai, coitada. Quarta-feira que vem ela vai falar por hoje e por quarta-feira. Beleza? Mas então é isso. Já ela está meio avançadinha. Então, para nós terminarmos, teremos a última oração, que será oferecida para nós chamar a Valesca da André. Da aula parte dos anexos. Então, a Valesca tem PC. Tá bom. Nosso bondoso e amado Deus, nós agradecemos muito pela oportunidade de estarmos tendo essa aula maravilhosa com a Célia. Senhor, nós somos muito gratos pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós. Somos muito gratos por termos aprendido mais sobre Ti e pelo Senhor ter tanto amor para conosco. Somos muito gratos, Senhor, pela misericórdia que tens para nós, por sempre estar ao nosso lado. Agradecemos pela vida da Célia, que se esforça tanto para nos ajudar e nos dar algo. Agradecemos a vida de cada um que está aqui e de nossos familiares. Pedimos, Senhor, que nós possamos aplicar as coisas que aprendemos hoje em nossas vidas, possamos guardar em nossos corações. Que o Senhor possa estar sempre ao nosso lado, nos auxiliando e nos aconselhando.
Nós somos muito gratos pelo amor de Jesus Cristo, por Ele ter sofrido por nós e por nos amar. Somos muito gratos, Senhor, por sempre nos perdoar, pela dádiva do arrependimento. E são essas coisas que nós agradecemos e te pedimos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, pessoal. O Henrique, você manda aquela citação para eles, por favor. Ah, sim, deixa eu só confirmar qual é aqui, rapidinho. E dentro da citação tem as duas escrituras, Alma, né? 32, 16. Essa aqui, né? Isso. Ok. Verei sim. Então é isso. Muito obrigado, pessoal, e tenham um excelente meio de fim de semana. Obrigada, Henrique. Bom jogo amanhã para vocês, tá, gente? Quem for lá bater uma bolinha. Sim, sempre bom. E vocês sabem, vocês que jogam vôlei, o Enzo fez aniversário segunda-feira, tá, gente? 18 anos. Ah, ok, bom saber. Beleza, obrigado. Tá dando os papéis, tá? Sim, eu falei com ele sábado sobre isso. Tá? Até mais, uma boa noite para todos, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição. A gente vai pesquisar junto.